Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. Sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para facilidade. Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Geralmente, então, as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades tipicamente são de ficar deitado no sofá, assistindo um seriado, assistindo novela. Isso significa que, no fim das contas, a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. Em todos os sentidos, a academia é um perfeito exemplo disso. Então você olha os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas, elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí, mas o conhecimento ele só serve para algo de fato quando ele muda a forma como você se comporta, quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar, é em como as pessoas agem. Porque se existe preguiça para atividade física e para comer coisas saudáveis, sem sombra de dúvida existe preguiça para aprender coisas novas. Para você ter uma ideia, falar uma segunda língua, ser bilíngue, fluente em uma segunda língua, pode retardar o surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. Aí você me pergunta, Pedro, por quê? E eu te explico porque quando você aprende uma segunda língua, você ressignifica o mundo inteiro. Essa cadeira na qual você está sentado não é mais só cadeira, ela é cadeira e chair. Esse microfone não é só microfone, é microfone e microphone. Ou seja, não é só uma maçã, é maçã e Apple. Você cria um novo mundo no teu cérebro. E essa é a grande lição. Para a gente manter a nossa mente ativa, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo novas estradas no nosso cérebro, novas conexões, aprendendo coisas novas, desafiando o nosso cérebro em relação a coisas que não sabíamos antes. E isso gasta energia, e isso é chato. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem, de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente, o maior inimigo, na verdade temos 2 grandes inimigos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz, é o mundo que quer tudo instantaneamente. E o segundo inimigo é um processo de acomodação, é um processo de adaptação. Nós nos adaptamos. É curioso quando você pega os estudos sobre bem-estar, os estudos sobre, por exemplo, satisfação geral com a vida. E aí você faz um mapeamento da satisfação geral com a vida das pessoas, da adolescência até a morte. E o que você vê, salvo exceções, inclusive em Brasil, é uma curva em U, onde o sujeito com 18 anos de idade ele tem uma satisfação alta com a vida dele. Essa curva vai caindo, chega ao seu ponto mais baixo quando você está entre os 40 e 50 anos de idade, volta a subir, de modo que um idoso tende a ser muito mais satisfeito em relação à sua vida do que uma pessoa de 30, 40, 50 aanos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, existe essa tal de crise da meia-idade, ela é documentada cientificamente, e inclusive a curva de depressão